Tempos atrás, nós estávamos tendo problema com um líder em nossa igreja, um homem muito sério, consagrado a Deus, de vida correta, muito bem preparado, um advogado. Ele, por decepções com a igreja, antes de nos conhecer, ele passou muitos anos sem congregar, mantendo a sua vida com Deus, se é que isso é possível. Enfim, ele não se enterrou no pecado, ao contrário, permaneceu com um bom testemunho, mas sem congregar. Tal a sua decepção. Mas aí ele nos conheceu, começou a frequentar a nossa igreja, era muito amigo de um dos nossos pastores, meu discípulo. Ali ele foi curado de algumas coisas e foi sendo abençoado, se tornou um líder de célula. Mas a antiga visão, aquilo que ele trazia desde antes de nos conhecer, parece que às vezes falava muito alto ao seu coração. De vez em quando esse homem estava travando o processo, porque ele tinha muitos questionamentos. Mas por que tem que ser assim? Mas por que nessa igreja todo mundo tem que estar numa célula? Mas por que todo novo convertido tem que ir ao encontro? E por quê? E nós íamos fazendo o papel que devemos fazer, de com mansidão, dar os argumentos e falar por isso, porque tudo que nós fazemos tem sentido. Mas ele não conseguia romper esses engasgos, até que um dia eu pedi que ele viesse para nós comunicarmos algo. E a minha palavra para ele foi a seguinte: olha, você é um homem de Deus, você é um homem correto, você não contamina as pessoas, mas você está sempre travando em relação a coisas que não são essenciais aqui. E você precisa entrar em oração e você precisa entender qual é o seu chamado. Porque há dois tipos de chamado. Algumas pessoas são chamadas para ser Moisés. Moisés é alguém que ouve de Deus, que recebe uma visão e que comunica essa visão. E outras pessoas são chamadas para ser Arão. Arão é um homem honrado no meio do povo. Arão tem não só a sua posição, mas a sua autoridade. Porém, Arão fala daquilo que Moisés fala. Arão retransmite o que Moisés recebe de Deus. Qual é o seu chamado? Porque se o seu chamado é para ser Moisés, se você tem uma visão particular que Deus lhe deu, então você vai ter que sair daqui, porque a vaga de Moisés já está ocupada. Agora, se você, como milhares de pessoas que estão aqui comigo, se sente bem abençoado de ser Arão, de retransmitir algo que nós recebemos do céu para essa igreja, você é muito bem-vindo entre nós. E você pode terminar a sua vida feliz entre nós e muito frutífero. Porque, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui não é obra de homens, é obra de Deus. Ele ficou assim um pouco... E ele foi sincero, ele disse: eu tenho certas dificuldades. Eu falei: eu te abençoo. Você é um homem de Deus, tenho segurança de que você saindo daqui não vai passar a cauda e levar um terço das estrelas, né? Você não vai dividir essa igreja, mas eu te abençoo. Procure um lugar onde você possa falar a mesma língua, ou então levante uma igreja. Você tem potencial, conhecimento, vida para ser um pastor. Não sei se é o seu chamado. Se você está disposto a pagar o preço. E ele se foi. Foi abençoado. Mas não adianta, irmão, se nós não quisermos ser ramo, nós não vamos prosperar e nós vamos ficar travando o processo. Nós precisamos aprender a honrar a história que nos gerou, ou na qual, eventualmente, nós fomos enxertados.